Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a Jesus, portal que traz mensagens de amor e luz para a reforma interior e expansão de consciência daqueles que despertam e buscam a verdade. Através de palestras espontâneas e canalizações atuais de irmãos de luz, preparamos mentes e corações para os tempos vindouros que o próprio Cristo anunciou, e ainda permanece nos ensinando o caminho para a ascensão. Agora abra o coração e aproveite a mensagem. Tempo energético, costas de rolo. As linhas do campo magnético solar giram, interceptam-se, e mudam de polaridade como uma montanha-russa em uma feira. Grupos de manchas solares estão diretamente voltados para a Terra e próximos dela. Todas as manchas solares abrigam energia para fortes erupções solares de classe M nos últimos dias. Várias erupções atingiram este nível de intensidade. Explosivas ejeções de massa coronal têm atingido nosso planeta com um golpe constante. Erupções mais fortes estão previstas para 26 de janeiro. A intensidade solar poderia se transformar em explosões de classe X, as mais poderosas. A magnetosfera ao redor do nosso planeta acumula a densidade e a pressão das partículas de plasma. A ressonância Schumann, a frequência e amplitude vibracional do nosso planeta, certamente será poderosamente ativada e, em alguns lugares, mais agitada do que em outros. Houve 136 terremotos nas últimas 24 horas, incluindo um de magnitude 5,4 no Chile, após o terremoto de magnitude 7,0 de ontem na China. A maioria dos terremotos está atualmente na faixa 5 e 6. Apenas alguns estão na faixa muito fraca 1, 2, 3 e 4, embora a magnitude 4 ainda possa ser muito poderosa se eles estão na faixa intermediária de 4,5 e acima, por exemplo. No entanto, eles geralmente não são prejudiciais como 6, 7 superiores podem ser. Com a constante escalada da energia cósmica, ocorrerão mais terremotos de alto nível em vários locais, bem como vários tipos de tempestades e inundações. Enquanto o cosmos envia suas purificações e iluminações, situações caóticas permanecem na humanidade. A guerra ainda graça na Ucrânia, na Rússia, em Israel e na Palestina. Um avião que transportava 65 ucranianos que iriam participar numa troca de prisioneiros caiu, supostamente abatido, e, claro, ambos os lados culpam-se mutuamente pela tragédia. Os Houthis continuam a atacar navios americanos no mar. Israel parece recusar um acordo de cessar-fogo que permitiria que os reféns israelitas fossem trazidos para casa e, em vez disso, continua a lutar na esperança de destruir o Hamas. Entretanto, os palestinianos inocentes não têm para onde ir, porque quando lhes disseram para se dirigirem para sul, os locais para onde se dirigiam ainda estavam bombardeados. Eles esperam ser bem recebidos por outras nações. Nos Estados Unidos, os protestos estão a ser realizados por grupos que se opõem a Israel, por grupos que se opõem ao Hamas e por grupos que querem simplesmente que o terror acabe em ambos os lados, para que os reféns possam ser resgatados. As primárias presidenciais dos EUA são marcadas pela raiva e pelos insultos. À medida que mais candidatos se retiram da corrida e dão seu apoio aos candidatos mais proeminentes de ambos os partidos. Os temas mais quentes parecem ser o aborto, a proibição de entrada de imigrantes ilegais no país e a situação econômica. Como resultado, muitas pessoas não estão apenas exaustas e sofrendo de outros problemas físicos, emocionais e mentais devido a eventos cósmicos, mas também são afetadas pelo caos do reino 3D. Por mais que desejemos que esta era errática, acabe e que as centelhas douradas de uma nova era de consciência tenham começado, este não é o caso. O crepúsculo de Kali Yuga continua a toda a velocidade. À medida que uma maior percentagem da humanidade aumenta em consciência e ocorrem fortes perturbações 3D do ritmo harmônico da sinfonia sagrada, que também se torna mais forte, então uma espiral para o Arpa Yuga pode começar. Devemos compreender que continuar a causar danos ao planeta aos seus habitantes é literalmente um pecado. A intensificação da luz não permitirá que traições, guerras,
mentiras e todas as outras notas desafinadas sejam tocadas continuamente. O que será necessário para acordar a maioria da humanidade? Será necessário um terremoto tão poderoso que o globo inteiro seja dividido em dois, os continentes se desloquem e as águas inundem o planeta. Na história metafórica do dilúvio bíblico, Noé representa pessoas com maior consciência. O barco que ele construiu representa a segurança de seguir os princípios divinos. As pessoas que zombaram dele representam a grande percentagem da humanidade cuja consciência é fraca. O dilúvio representa a consequência de pensamentos, palavras e ações desarmônicas por parte de grande parte da comunidade humana. Como já dissemos, antes da transição para idades superiores, houve um cataclismo global. Outras escrituras falam disso, não apenas a Bíblia Sagrada, que muitas pessoas interpretam, literalmente, sem compreender a riqueza dos seus ensinamentos metafóricos. No entanto, a humanidade também está sendo informada de que um cataclismo não precisa ocorrer se um número suficiente do coletivo despertar para a fonte de luz. E é aí que reside a questão principal. Será que um número suficiente de pessoas despertará para as verdades do que tem acontecido no reino 3D que está causando divisão, ódio e destruição? Os acontecimentos cósmicos, que se intensificaram e continuarão a intensificar-se, os terremotos, as erupções vulcânicas, as tempestades e as inundações que ocorreram e continuarão a ocorrer são mensagens, e, mais precisamente, são avisos. A Mãe Terra está em processo de purificação e eliminação das perturbações da sua paz. A fonte de luz ajuda porque serve de parteira para o novo processo de nascimento da Mãe Terra, enquanto ela dá luz a um novo tipo de humanidade que viverá na alegria em idades melhores. Aqueles que não são da luz devem entender que, como uma leoa protegendo seus filhotes ou um urso fazendo a mesma coisa ou uma mãe humana fazendo a mesma coisa, pode haver uma aniquilação total do mal. Há sempre um aviso, no entanto. A fonte é misericordiosa para abrigar os justos. Preste atenção, à medida que as situações 3D continuam a ocorrer, em como os eventos cósmicos também ocorreram. Não espere que as ferramentas tecnológicas da humanidade lhe contem toda a história. Eles lhe darão uma introdução, mas não o livro completo. Seu eu superior é o verdadeiro livro, a verdadeira tecnologia. Isso já foi mencionado, muitas vezes. Muitas pessoas expressaram o quanto apreciam esses lembretes. Muitas pessoas disseram que a mudança de Plutão para Aquário marca o início da Era de Aquário. No entanto, a Era de Aquário também não é o início de uma nova Era de Ouro. Este é apenas um momento em que as oportunidades se tornarão mais comuns para que uma maior percentagem de pessoas em todo o mundo tenham consciência superior. Este é, na verdade, o momento em que o crepúsculo de Kali Yuga é duplo, uma escalada de agitação, mas também um período de ofertas de conhecimento superior, a fim de evitar as consequências cataclísmicas mencionadas acima. As antigas escrituras védicas explicam que a humanidade pode realmente ascender mais rapidamente para uma Kali Yuga porque há uma necessidade urgente de fazê-lo para que idades melhores possam surgir. Esta é uma das razões pelas quais o tempo parece acelerar. Há uma aceleração das frequências vibracionais no cosmos, em todos os universos, nas galáxias e nos planetas, incluindo o nosso planeta. É por isso que os corações batem mais rápido, há menos sono, ocorrem choques e formigamento, há zumbidos nos ouvidos, etc. A luz toca na porta de todos, mas poucos atendem a campainha. Alguns nem a ouvem. Se você deseja obter todos os bens inalteráveis do divino, permaneça diligente na ancoragem espiritual. Tenha fé. Observe o caos, mas não participe dele. Lembre-se que um dos maiores professores, profetas e filhos da luz disse uma vez: esteja no mundo, mas não seja dele. Então seja leve. A campainha toca. Você ouve isso? Fonte: Xavier Meli. Gratidão, muitas bênçãos e até a próxima.